Hoje a gente tem uma receita diferente. Na cozinha, a nutricionista Caroline vai fazer uma receita para fertilidade. É isso mesmo, Caroline? Seja bem-vinda. Obrigada. É uma alegria estar aqui. A alegria é toda nossa. Então quer dizer que você vai ensinar pra gente uma receita que ajuda aí a mulher que quer ter um bebê? Exatamente. Hoje nós vamos fazer uma receita que ajuda quem está tentando engravidar. Se os casais que estão querendo engravidar naturalmente e não estão conseguindo, ou que vem de perdas gestacionais, eles vão aprender uma receitinha fácil hoje. Ó, tá vendo, gente? Então, não pode perder. Daqui a pouquinho eu volto para falar com a Carol sobre essa receita, né? Que ela promete aí dar mais fertilidade para as mulheres. Porque, ó, gente, a gente sabe que tem muita mulher que não consegue ter bebê, né? Assim, por causa de algumas questões fisiológicas, né? E precisa talvez de um auxílio na alimentação. É isso mesmo, é por isso que a gente está aqui, ó, com a nossa nutricionista que vai dar uma receita pra gente, né? Isso. Você é especialista em fertilizar, alimentar... Fertilidade. Alimentação para fertilidade, é isso? Isso, meu trabalho que é isso? Explica pra gente. Ajudar casais que vêm ou de perdas gestacionais sucessivas ou que realmente não conseguem engravidar. Olha, gente. Porque muitas vezes, o que acontece? Eles chegam no consultório falando, eu já fiz todos os meus exames e eu não tenho nada. E aí, quando a gente vai olhar com mais carinho, com mais atenção para esses exames, os exames estão na referência de laboratório. A referência de laboratório, uma coisa que é importante a gente falar, ela é uma referência populacional. Ela quer dizer que é normal que nessa população se encontre resultados de 20 a 200. Mas aí você concorda comigo que um paciente que está com 30, ele está dentro da referência de resultado, e um paciente que está com 150, ele está dentro da referência. Será que esses pacientes estão iguais de saúde? Com 30 e com 150? Claro que não, né? Então, as referências de exames para os parâmetros de fertilidade, elas são maiores. A gente tem ali níveis maiores de vitaminas, de nutrientes, porque o que acontece é que nós temos vários nutrientes que participam desse processo, tanto hormonal quanto de amadurecimento do óvulo e do espermatozoide. E faltando esses nutrientes no amadurecimento, vai causar, digamos assim, um óvulo e um espermatozoide fraco, que quando acontece a replicação celular ali tão acelerada do primeiro trimestre, o bebezinho não tinha nutrientes, ele não consegue evoluir. Então, o que a gente chama de má formação fetal. A perda gestacional acontece. Quem estiver tentando ter um bebezinho, engravidar, tem que se preocupar bem antecipadamente da alimentação. O que come? É isso? Exatamente. Esses exames tanto o homem quanto a mulher? Tanto. Porque tanto você falou do espermatozoide, né? Exatamente. De estar fraco. Exatamente. Então, também a alimentação do homem. O fraco seria assim, o espermatozoide precisa ter quantidade suficiente. Então, faltando nutriente, às vezes a gente não tem a quantidade necessária. Aí entra a questão da qualidade, que é o quê? O espermatozoide estar completo, ele ter cabeça, cauda e capacidade de andar em linha reta. Porque ele precisa ali passar pelo colo, atravessar a trompa e chegar lá no óvulozinho. Às vezes, por causa da deficiência nutricional, o espermatozoide perde a capacidade de andar em linha reta. Ele só fica, quando a gente olha no microscópio, andando em círculos. Olha então, ele não vai gente. chegar no óvulo. Isso tudo por causa da alimentação. Por causa da alimentação deficiente. Então, deficiente. a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente vai saber quais são os alimentos que tem que ter aí no dia a dia para conseguir ter um bebezinho, viu? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Carol, vamos voltar aqui. A gente estava falando sobre a importância da alimentação para fertilidade. Você tem alguns exemplos que você pode falar para a gente que a gente tem que comer todos os dias? Qual período? Olha, o que é fundamental é uma dieta limpa. Café está associado a perdas gestacionais, então o mínimo de cafeína possível, e não só no café, porque tem café no energético, tem cafeína, desculpa, no energético. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, vamos exemplificar mais. Quero engravidar, mas eu tenho que ter esses cuidados, qual período antes de tentar engravidar? No mínimo 3 meses antes. 3 meses antes, porque mudar totalmente a alimentação. Porque é o período de maturação do óvulo e do espermatozoide. 85, 90 dias. Então, a gente fazendo
essa limpeza e fornecendo esses nutrientes, todo o processo de amadurecimento vai receber esses nutrientes. Porque senão todo o processo de amadurecimento, se você estiver inflamado, se estiver com deficiência nutricional, vai afetar a qualidade do embrião. Se a gente entra com esse tratamento, se a gente entra com a suplementação, com a dieta limpa, isso também vai interferir na qualidade. Grisele, eu vou até te convidar para ficar aqui com a gente, porque é importante a Grisele estar conversando com a gente aqui, porque quando a pessoa está se preparando, assim como ela disse, né, 3 meses antes, se preparar fisicamente, né, para tentar uma gestação, isso também está ligado ao psicológico. Essa ansiedade pode, talvez, atrapalhar uma gestação, uma futura gestação? A ansiedade, ela pode atrapalhar tudo na nossa vida. Nós não temos dados concretos do tipo, uma pessoa ansiosa diminui, aumenta ou interfere lá na prática, se essa gestação vai ou não acontecer. Mas o que a gente percebe é que quanto mais ansiosa a pessoa fica, menos ela consegue fazer o que precisa ser feito do modo adequado. Então, isso acaba, a ansiedade faz com que ela atrapalhe o processo, no sentido de dela não conseguir realizar o que precisa ser realizado. Ou seja, tem que fazer o que a nutricionista está falando, se preparar para uma possível gestação, mas de uma forma saudável, e né? Leve. Se acontecer, se Deus mandar, porque sempre, gente, Deus está no comando sempre. Exatamente. Ele vai te mandar esse presentinho na hora que ele vê que você está preparado, Sim, não é? sim. Eu acho que tem que colocar isso também Nas mãos de Deus. nas E mãos de quanto Deus. mais Se cuidar e deixar Deus agir. Quanto mais expectativa se coloca, mais frustração se tem se aquele positivo não veio naquele determinado mês. Então, precisa desse confiar e fazer o que precisa ser feito, mas com essa confiança, relaxando de um modo leve. Porque mesmo que essa gestação aconteça, maravilha, vamos festejar, vamos comemorar, mas esse bebê, ele já vem com uma carga emocional tão grande que isso também vai interferir na personalidade desse bebê. Ele já vem para atender uma expectativa tão grandiosa dos pais que isso também não vai ser bom para esse bebê. Então, esse preparo físico é importantíssimo, mas esse preparo emocional também se faz necessário. Tá certo. Ó, a Caroline vai explicar pra gente aqui um suco da fertilidade, é isso mesmo? Isso mesmo. O que a gente vai precisar para esse suco? Olha, nós utilizamos abacaxi, tá? Por quê? Porque o abacaxi tem bromelina. Certo. A bromelina aumenta o fluxo sanguíneo no útero, o que facilita a implantação do embrião, Certo. tá? A gente tem também beterraba cozida, gengibre e melancia. Que delícia, gente. Tá. Vai ficar gostoso esse suco. Daqui a pouquinho eu vou voltar pra gente fazer o suco. Combinado. Tá bom, Grisele? Se você quiser permanecer aí conversando Tá com a bom. Carolina, daqui a pouquinho a gente volta pra fazer o suco juntas. Ó, vamos ver o suco ali? Vamos fazer esse suco gostoso? Que eu tenho certeza que é uma delícia, porque os ingredientes, né? São ótimos. Não tem jeito de ficar ruim, não, Carol? Não. E eu fiquei com uma dúvida. Ah, Posso perguntar? Pode, claro. Carol, é para os homens e também para as mulheres ou ele é destinado só para as mamães, só para as mulheres? Não, ele é para os homens e para as mulheres. A beterraba, o gengibre e a melancia, eles formam ácido nítrico, que também ajudam na fixação do embrião. Então, ele vai ajudar mais as mulheres. Mas, por exemplo, a gente pode enriquecer e colocar uma xícara de frutas vermelhas nessa mesma preparação. Que aí vai mais para os homens. Extremamente antioxidante, combate os radicais livres e melhora diretamente a qualidade dos óvulos e dos espermatozoides. O que seria melhor para os homens, então? Creatina, por exemplo. A creatina, que são Faz suplementos. Que É um suplemento. Faz o espermatozoide ter mais agilidade. Então, o homem que consome creatina, os espermatozoides são mais ágeis. Ômega 3 também, tanto para o homem quanto para a mulher. Também é bom. O ômega 3, além de ser protetor cardíaco e tudo mais, ele auxilia diretamente na fertilidade, melhorando a qualidade dos espermatozoides e ajudando na formação do endométrio da mulher, que é extremamente importante a mulher ter um espaçamento do endométrio adequado, porque às vezes tem a relação, tem a fecundação e quando chega ali no útero, o endométrio está muito fininho, não tem capacidade do embriãozinho se fixar. E aí ele vai embora. Muito bem, vamos fazer esse suco agora gostoso? Suco. Eita delícia, nós vamos experimentar, claro, né, gente, esse Colocar suco maravilhoso. Um pouquinho de água.
Mas Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto você vai colocando os ingredientes, porque aí é mais a mistura mesmo, né? pode ser água de coco também, Ah, que é riquíssima ótimo. em nutrientes, Aham. vitaminas e minerais, então pode ser água ou água de coco, que tiver em casa. Ok. Esse suco, você falou que tem que ser 3 meses, o mínimo, para começar a fazer uma alimentação boa antes de pensar em engravidar. Isso. Mas esse suco, ele tem que ser tomado todos os dias? Ele pode ser tomado todos os dias, em torno de 100 a 150 ml por dia já é o suficiente para atender esses nutrientes. Não é uma grande quantidade, Pouco, tá? Pouca quantidade. Horário, tem algum horário? Não. Qualquer horário? Qualquer horário, de Não precisa ser em preferência, jejum? longe das grandes refeições, porque você tem uma absorção melhor daqueles nutrientes. Pode ser em jejum, então? Talvez? Pode ser em jejum, não tem problema. Porque às Gengibre? vezes. Gengibre você colocou um pouquinho, né? também? Olha, o gengibre é de 5 a 10 gramas. 3, 4 rodelinhas já é suficiente. O gengibre, ele vai. A quantidade vai depender mesmo de acordo do paladar. Tem gente que gosta mais porque ele dá como se fosse uma picância. Eu né? adoro gengibre. Então tem gente que gosta, pode pôr mais, tem gente que já não gosta tanto, não tem problema. Ok. Vocês viram que a água é bem pouquinho, né, gente? Até porque a melancia, ela já é Melancia tem bastante água. O ideal é não coar, tá? Embora a gente vai bater e vai triturar um pouco as fibras, mas o ideal mesmo Mais grossinho. é não coar. Muito bem, gente, ó. A gente vai colocar tudo no liquidificador agora. Vai bater. E a gente vai para o intervalo rapidinho, mas você não saia daí que já já a gente volta para mostrar o resultado desse suco. Não saia daí. Eu tenho uma dica Achou boa que eu ia também. deixar, né? Qual que é a Esse dica tipo de boa? doce é ótimo para fase de amamentação, que a mulher é? precisa de um valor energético maior, não tem adição de açúcar, é só o açúcar da própria fruta. Então a gente indica castanhas, frutas desidratadas, e esse tipo de doce na fase da amamentação é bem interessante. Olha aí, Keila. Outra parte aí que você pode divulgar aí no seu Instagram, né? Sim, Bom para as sim. mamãezinhas de plantão, De aí, ó. plantão. Para ajudar na amamentação. Uma delícia. Inclusive, vou chamar a Keila para vir para cá para tomar esse suco também. Vem para cá, Keila. Ela vai trazer mais doce, gente. Esses aqui tem vários outros sabores, né? Sim. Aqui nós temos mais um a aqui. framboesa com pitaia, Aham. o abacaxi com hortelã. Esse aqui pupuaçu, perdão, graviola Certo. e a goiaba. E todos são o mesmo processo. Mesmo processo, tudo triturado, como se fosse esse suco aí. Aham. Coloca na folhinha de silicone e leva na desidratadeira por 24 a 36 horas, depende da fruta. E depois retira, deixa ela descansando por 12 a 24 horas para você fazer a moldagem. Para ela ficar macia também, para ela absorver um pouco mais a umidade do ar. E aí ficar macinha para poder... Gente, um trabalho lindo da Keila, que ela já deixou bem claro que não é adepta à cozinha, né? Enfermeira, viu uma oportunidade aí, ó, na rede social de alguém que fazia esse doce. E foi Meteu a aperfeiçoando. cara e fez e hoje tá vendendo aí, né? De vento em popa, graças a Deus. Graças a Deus. Não pode desistir, Não, né? é assim, e eu procurei mais por causa do saudável mesmo. Do saudável. Eu falei, vamos procurar algo, tanto como eu trabalho na área da saúde, né? Tanto para o idoso como para a criança. Aham. E então, assim, é uma coisa que está indo de vento em popa, porque as mães estão aderindo, o né? doce, Os aham. doces saudáveis. E agora as mamãezinhas de plantão também vão aderir, né? Vamos tomar esse suco gostoso? Ó, gente, mulherada que quer ter bebezinho, os homens também, né? Que não é só responsabilidade da mulher, não. Isso mesmo. É do homem também, né, Com Grisiele? certeza. E a maioria dos homens ainda se isentam e entregam essa responsabilidade toda para a mulher. E quando existem as perdas gestacionais, a culpa, a responsabilidade ainda cai toda em cima da mulher. Nós precisamos falar sobre isso. O homem tem grande responsabilidade nisso também. Tem Viu? até um estudo onde as mulheres tinham perdas gestacionais sucessivas e foram tratadas. Elas continuaram tendo essas perdas gestacionais. Elas cessaram quando os esposos foram tratados. Os maridos receberam tratamento, receberam a suplementação, elas engravidavam, porque elas não tinham dificuldade de engravidar, elas engravidavam Eram e os homens. perdiam. E as perdas gestacionais pararam de acontecer. É o casal, né, gente? É Ó. o casal. Então, vamos tomar esse suco gostoso? Vamos ver se tá bom? Olha o suspense, Samuel. Maravilhoso.
refrescante. É bom. Sabor de gengibre, deixa super O gengibre, refrescante. ele fica bem concentrado, né? Uma delícia, gente. Mas essa mistura com a melancia ficou excelente. Nossa, Muito ficou bom. sem Nem sabor, sente o gosto da espetacular. beterraba. É, pra quem não gosta de beterraba, pode ficar tranquilo. É não uma aparece. delícia, viu, gente? Ó, mais do que aprovado. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, mas já quero agradecer essas mulheres lindas que estiveram aqui com a gente nessa tarde. Sejam sempre muito bem-vindas, viu, meninas? Obrigada mesmo pelo carinho.